num vale isolado, onde a neblina raramente se levantava do chão, vivia o mestre Takeshi. Takeshi não era um guerreiro, nem um sacerdote. Ele era um oleiro. Mas dizer que ele fazia vasos seria uma ofensa. Takeshi não moldava o barro. Ele conversava com a terra. Diziam que ele conseguia ouvir o suspiro da argila enquanto a roda girava. Durante 40 anos, Takeshi perseguiu uma única coisa: a perfeição. Ele buscava o vaso que não tivesse um único defeito. A simetria absoluta. A superfície lisa como um lago congelado. A cor que não fosse nem muito clara, nem muito escura. Ele destruiu milhares de obras. Se um vaso tivesse uma bolha de ar minúscula, Takeshi o quebrava com um martelo. Se a borda estivesse 1 milímetro torta, ele o atirava no barranco atrás de sua oficina. O barranco era um cemitério de quase perfeitos. Takeshi era um homem severo. Ele acreditava que o universo deveria ser ordenado. Ele acreditava que a falha era um pecado. Ele vivia tenso, com os ombros erguidos, vigiando o mundo em busca de erros, tanto na cerâmica quanto nas pessoas. Então, chegou o outono de sua vida. E com o outono, veio a sua magnum opus. Ele trabalhou durante 3 meses em um único vaso. Era uma peça grande, destinada ao templo do imperador. A argila era a mais pura da montanha. O esmalte era de um azul profundo, quase negro, como o céu antes da tempestade. Quando saiu do forno, Takeshi segurou a respiração. Estava lá. Finalmente, a peça era perfeita. Não havia ranhuras, não havia manchas. A luz refletia nela sem distorção. Takeshi olhou para o vaso e, pela primeira vez em décadas, sentiu que havia vencido o caos da natureza. Ele havia imposto a sua vontade sobre a matéria. Ele colocou o vaso sobre uma mesa de madeira no centro da oficina. Ele sentou-se diante dele, em meditação, apenas admirando a sua vitória silenciosa. Mas o destino tem um senso de humor peculiar. Se você está gostando de acompanhar, não esqueça de seguir o canal, curtir o vídeo e fazer um comentário para agregar para o nosso desenvolvimento pessoal. Naquela tarde, não houve um terremoto, não houve uma guerra, não houve um tufão, houve apenas um gato de rua, magro e assustado que entrou pela janela aberta fugindo de um cão. O gato saltou sobre a mesa. As garras deslizaram na madeira polida. O animal esbarrou no vaso. O tempo pareceu congelar para Takeshi. Ele viu a obra de sua vida inclinar-se. Ele estendeu a mão. Seus dedos roçaram o ar, mas ele era velho e lento. O vaso caiu. O som não foi alto. Foi um som seco. Crack. E então, o silêncio retornou, mais pesado do que antes. No chão de terra batida. A perfeição jazia em 5 pedaços grandes e uma infinidade de cacos menores. Takeshi ficou paralisado. Ele olhou para o gato, que fugiu pela porta. Ele olhou para os cacos. A raiva subiu pela sua garganta como bile. Ele quis gritar. Ele quis correr atrás do gato e matá-lo. Ele quis incendiar a oficina. Injusto! Gritou sua mente. Eu merecia isso! Eu trabalhei tanto. Por que o universo conspira contra mim? Ele pegou o martelo, sua ferramenta habitual de destruição. Ele ia pulverizar aqueles cacos até virarem pó. Se não podia ser perfeito, não seria nada. Mas, quando ele levantou o martelo, algo o deteve. Um raio de sol entrou pela janela e iluminou a borda quebrada de um dos cacos. A argila interior crua e áspera contrastava com o esmalte azul liso. Havia uma violência naquilo, sim. Mas havia também uma verdade. Takeshi lembrou-se de uma frase antiga, dita por seu avô: o vaso que nunca quebra é aquele que nunca saiu do armário. A vida só acontece para quem se arrisca a cair. Ele baixou o martelo. Ele olhou para os fragmentos. Eles não eram mais o vaso perfeito, mas eles eram reais. Aquele acidente era agora parte da história do objeto. Tentar negar o acidente seria tentar negar a realidade. Takeshi respirou fundo. Pela primeira vez, ele decidiu não lutar contra o que aconteceu. Ele decidiu, em vez disso, abraçar o que aconteceu. Ele recolheu os cacos,
um por um, com uma ternura que nunca teve quando o vaso estava inteiro. Ele preparou uma cola feita de laca natural, mas em vez de tentar esconder a cola, em vez de tentar disfarçar a quebra, para que o vaso parecesse novo, ele fez o oposto. Ele misturou pó de ouro puro na laca. Ele começou a reconstruir o vaso. Não era um reparo, era uma celebração. Onde havia uma fenda, agora havia um rio de ouro correndo pelo azul escuro. Onde havia um pedaço lascado, agora havia uma montanha dourada. O processo demorou semanas. Takeshi teve que ter paciência. Ele teve que segurar as peças juntas até que a laca secasse. Ele teve que sentir a textura da quebra sob seus dedos. Quando terminou, ele colocou o vaso novamente sobre a mesa. Não era mais o vaso perfeito de antes. Era torto em alguns lugares. As linhas de ouro cortavam a superfície como relâmpagos numa noite de tempestade. Era estranho. Era irregular. E era a coisa mais bonita que Takeshi já tinha visto. Antes, o vaso era apenas um objeto. Agora, ele tinha caráter. Ele tinha sobrevivido. Ele tinha cicatrizes. E essas cicatrizes brilhavam. Quando os emissários do imperador chegaram para buscar a encomenda, ficaram horrorizados. Mestre Takeshi, exclamaram. Que houve? O Senhor nos prometeu a perfeição. Isso é um vaso quebrado. Elixir colado! Takeshi sorriu. Um sorriso calmo, de quem finalmente entendeu o segredo. Não, disse ele. O vaso que eu fiz antes era ingênuo. Ele não conhecia o mundo. Este vaso aqui conheceu a queda. Ele conheceu o fim. E ele voltou. Ele passou o dedo sobre uma das cicatrizes douradas. A perfeição é fria e intocável, senhores. Mas a verdadeira beleza, só existe onde houve superação. Este vaso não está quebrado. Ele está evoluído. Os emissários levaram o vaso, relutantes. Dizem que, quando o imperador viu a peça, ele chorou. Ele, que vivia cercado de bajuladores e objetos perfeitos, viu naquele vaso a sua própria humanidade. Viu as suas próprias falhas, as suas próprias guerras, as suas próprias dores, transformadas em ouro. O vaso quebrado tornou-se o tesouro mais valioso do império. Não porque era impecável, mas porque ele contava a verdade. Que nós quebramos, sim, mas é nas emendas que nos tornamos fortes. Esta história ilustra o conceito de amor fati, o amor ao destino, entrelaçado com a arte do kintsugi no estoicismo. Somos constantemente lembrados de que não controlamos o que nos acontece. Não controlamos o gato que derruba o vaso. Não controlamos a demissão, a doença, o fim de um relacionamento ou o envelhecimento do nosso corpo. Muitos de nós passamos a vida como o velho Takeshi, tentando desesperadamente manter uma aparência de perfeição. Escondemos nossas falhas. Temos vergonha de nossos fracassos. Achamos que, se quebrarmos, perderemos o nosso valor. Se o nosso vaso racha, nós nos jogamos no barranco do desprezo. Mas a filosofia estoica nos convida a fazer o contrário. Ela nos convida a pegar a laca e o pó de ouro. O que é o ouro na vida humana? É a virtude, é a sabedoria que vem da experiência, é a resiliência. Quando você passa por um momento difícil, uma perda, um trauma, um erro, você tem uma escolha. Você pode olhar para os cacos e dizer: minha vida acabou. Eu estou estragado. Ou você pode dizer: isso aconteceu. Isso faz parte da minha história agora. Como posso usar isso para me tornar mais forte, mais sábio e mais compassivo? O vaso reparado com ouro é mais valioso que o vaso original. Por quê? Porque ele é único. Porque ele provou que pode resistir. Uma pessoa que nunca sofreu é como o vaso perfeito de Takeshi Bonita, mais frágil e inexperiente. Uma pessoa que sofreu e usou esse sofrimento para crescer. Essa pessoa é inquebrável. As cicatrizes dela não são marcas de feiura, são mapas de sobrevivência. Olhe para suas próprias quebras hoje. Olhe para aquilo que você tenta esconder do mundo. O esconda. Preencha com ouro. Aceite
Que aconteceu? Aprenda com isso e exiba sua cicatriz como um troféu de quem lutou com o destino e venceu. O mundo tá cheio de coisas perfeitas e chatas. Seja corajoso o suficiente para ser imperfeito e magnífico. Se você chegou até aqui, não esqueça de seguir o canal e curtir o vídeo, para que você receba mais histórias como essa para se inspirar no seu cotidiano.